Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Capítulo V da Transferência Internacional de Dados, art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos, e, para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Segunda, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, na forma de a. Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, b. Cláusulas padrão contratuais. C. Normas corporativas globais, d. CELOs, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Terceira, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Quarta, quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. V. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Sexta, quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Sétima, quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta lei. Oitava, quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou nona, quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2ª, v e 6ª do art. 7º desta lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração, e, as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional. Segunda, a natureza dos dados. Terceira, a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta lei. Quarta, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. V. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. E sexta, outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou CELOs, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso 2º do caput do art. 33 desta lei, será realizada pela autoridade nacional. Primeiro, para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta lei. Segundo, na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Terceiro, a autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Quarto, os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados.
Quinto, as garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos 1º e 2º do artigo 46 desta lei. Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso 2º do art. 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Capítulo 6 dos agentes de tratamento de dados pessoais, seção e do controlador e do operador, art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Seção 2ª do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Primeiro, a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Segundo, as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Segunda, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Terceira, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E quarta, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Terceiro, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. Quarto, vetado. Seção 3ª da responsabilidade e do ressarcimento de danos, art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Primeiro, a fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados. E, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta lei. Segunda, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrerão danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta lei. Segundo, o juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.
Terceiro, as ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Quarto, aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Segunda, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou terceira, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo pelo qual é realizado. Segunda, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Terceira, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano. Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.